Num passo significativo na proteção dos mais vulneráveis, a União Europeia criou uma plataforma de combate à situação de sem-abrigo que abrange os 27 Estados-membros. Isto num momento sensível também da pandemia e do processo de vacinação. É toda uma realidade que queremos olhar hoje com Henrique Joaquim, que é o gestor da Estratégia Nacional de Integração dos Sem-Abrigo. Muito boa tarde, obrigado por estar no programa Eclésia. Na verdade, e a nível europeu, são ainda muitos aqueles que se encontram nesta situação de vulnerabilidade. Os números mais recentes, penso que apontam numa casa das 700 mil pessoas a nível da União Europeia e realmente é uma urgência o dar resposta a estas pessoas. Sim, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado. Efetivamente é verdade, ainda há muitas pessoas nos países da União Europeia, nos Estados-membros, que estão na condição de sem-abrigo. E o primeiro passo que esta plataforma visa combater, melhorar, é conhecermos melhor essa realidade. Portanto, isto é uma estimativa e o que os 27 Estados-membros se comprometeram, a assinatura foi unânime, é conhecer melhor e conhecer o mais próximo possível cada situação para encontrar as soluções mais adequadas, porque, de facto, ninguém quer que haja cidadãos na União Europeia a viver nesta condição. Esta unanimidade, aparente facilidade com que foi assinado também a criação desta plataforma, é um sinal de esperança. Aparentemente, às vezes, nem sempre se gera tanto consenso, não é? A nível das políticas públicas dos Estados e reunir esta unanimidade nesta plataforma realmente permite ver o futuro com otimismo? Eu diria que sim, permite vê-lo com esperança. Acho que a palavra é mesmo essa. Esta plataforma é já um passo da concretização do plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que Portugal também conseguiu que se realizasse e que se concretizasse na Cimeira Social do Porto, e, portanto, aquelas más línguas que diziam que aquilo era um plano que era só de boas intenções, o que a presidência portuguesa conseguiu fazer foi, não, é um plano de ação, tem objetivos concretos. Um dos 20 princípios, o 19º, é designadamente para combater esta situação a nível europeu, e o que Portugal deu já como contributo foi, com o apoio da Comissão e do Comissário Nicolas Schmit, propor aos Estados-membros: vamos trabalhar de forma coordenada, de forma organizada, definir objetivos, e já há inclusive um coordenador europeu nomeado, um ex-primeiro-ministro belga, o Yves Le Terme, para agora começarmos a perceber o que é que já é feito em cada Estado-membro, o que é que falta fazer e o que é que, em conjunto com a Comissão e com o Parlamento Europeu, temos que lançar para o futuro para, com o horizonte 2030, reduzir o mais possível esta situação. Habitualmente, e no que toca aos apoios prestados às pessoas em situação de sem-abrigo, muitas vezes aquilo que salta à vista é mais uma ação, um trabalho que se faz a jusante do problema, não é? O apoio alimentar, de roupas, àqueles que estão já na rua. No entanto, e esse também é o objetivo desta plataforma, é trabalhar muito a montante do problema, não é? Sem dúvida. Nós temos aqui, diria, neste momento eu punha 3 palavras-chave: a prevenção, a habitação e a promoção da autonomia. Claro que quando nós temos uma pessoa na necessidade extrema de estar na rua ou já num contexto habitacional, mas que não está com autonomia, nós temos que resolver esse problema, não é? Diria que quando uma pessoa tem as necessidades básicas para ser satisfeitas, como é a da habitação, temos que atacar o problema por aí. Mas em termos estratégicos nós não podemos olhar para aí. Portanto, nós temos que olhar também o que é que levou a pessoa ou as pessoas a essas situações. E o foco fundamental aqui está na habitação. E, portanto, concretamente em Portugal, está em implementação uma Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, que não é só para pessoas em situação de sem-abrigo, é para outros públicos vulneráveis, mas é para evitar que estas pessoas cheguem à rua, que fiquem sem teto, que são respostas a coordenar a nível de todo o território nacional, e aí estamos a trabalhar em prevenção, mas estamos também a trabalhar com outras áreas governativas, na justiça, na saúde, porque identificamos quais são algumas das causas que provocam esta situação. Isto para evitarmos de termos que andar a suprir as necessidades básicas. Ora, quando temos as pessoas nesta condição, estamos a criar condições e a inverter o modelo de intervenção. Ou seja, aqui, a criar, muito brevemente, vamos abrir mais vagas para apartamentos e para respostas habitacionais,
porque queremos primeiro ter as pessoas em contexto habitacional e depois trabalhar todas as outras dimensões. Para fazer, diria, uma prevenção secundária, que é a resposta que seja dada evite que a pessoa volte a esta condição. Mas, efetivamente, temos que tirar a pessoa daquele contexto, se possível, evitar que ela lá chegue. Como é que se trabalha ou se concretiza, nomeadamente, esta questão, esta Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, no momento em que as rendas estão particularmente altas e o custo da habitação também subiu bastante? É preciso envolver nisto também as câmaras, a reabilitação de edifícios tantas vezes que lhes pertencem? Efetivamente, é isso que vai acontecer. O Instituto da Habitação, da Secretaria de Estado da Habitação, a Secretaria de Estado da Ação Social, a Secretaria de Estado para as Migrações e também para a área das vítimas de violência doméstica, os públicos mais vulneráveis e mais propensos a esta situação, estão a trabalhar em conjunto. Está a ser feito um inventário de todos os imóveis que já existem para estas respostas e os que possam ser alocados para estas respostas, e com recurso a verbas do PRR, vamos identificar esses edifícios que possam ser reabilitados e que depois possam ser destinados a este fim, sempre com apoio social. Ou seja, não queremos dizer está aqui um espaço, está aqui uma casa, o problema é se eu resolvo. Não. A cada situação vai ser dado o apoio técnico necessário. Há pessoas que precisam menos, há pessoas que precisam mais, de forma a garantir que efetivamente a pessoa depois possa transitar com autonomia para outras respostas que evitem, mais uma vez, ficar na condição de vulnerabilidade. Mas diria que é uma estratégia conjunta, a nível nacional, pela primeira vez, de várias áreas, com o foco na pessoa e, efetivamente, rentabilizando edifícios, sejam das autarquias, sejam de IPSS, aqueles que estejam disponíveis e que sejam passíveis de ser reabilitados para este efeito. E que depois, no futuro, se for necessário, ficarão para estas respostas, oxalá deixem de ser necessários. E nos meios envolvidos, isto liga-se também ou recebe, de alguma forma, também apoio do Fundo de Resiliência e Recuperação? É fundamentalmente essa a fonte de financiamento. São mais de 100 milhões de euros só para esta área e que temos que cumprir agora nos próximos 3, 4 anos, tal como o governo português se comprometeu com a Comissão. É esse o plano e, portanto, é isso que já está. Portanto, o decreto-lei, a portaria, portanto, os instrumentos legais já estão todos publicados. O plano de alojamento, portanto, o plano de ação, diríamos assim, já está também aprovado. Agora vamos começar nos instrumentos concretos de abrir avisos de candidaturas, identificar os edifícios, criar as respostas locais, distribuir por todo o território continental. Esse levantamento também já foi feito, onde é que há mais necessidades, e agora vamos ver onde é que há a disponibilidade de edificado e começar a executar. É preciso também, penso eu, pergunto, investir num conjunto de apoio social, de proximidade de pessoas que monitorizem, acompanhem, auxiliem estas pessoas. Percebemos que muitas delas não estão um tanto ou quanto desestruturadas na sua vida, não é? E terão dificuldades também mesmo na utilização de uma habitação, precisam às vezes de determinados apoios e também está previsto esse cuidado. Sim, faz parte da estratégia de intervenção. Como eu disse, não só prover a habitação, o espaço para que a pessoa possa, de facto, estar num contexto de segurança e de conforto, no mínimo de bem-estar, mas também o apoio adequado. E quando digo adequado, é em função de cada situação, seja de uma pessoa, de um casal, de uma família, mais autónomo, menos autónomo, com maior grau de desestruturação com menor, adequar, mas não deixar ninguém sem esse apoio. E o que é esse apoio? É recorrer aos recursos disponíveis na comunidade, de outras instituições, de outros serviços, depois depende de cada diagnóstico que seja feito, mas de facto aquilo que se quer é que a pessoa, como nós dizemos tecnicamente, esteja socialmente inserida e possa viver a sua cidadania de forma mais plena possível. Portanto, não queremos só, mais uma vez, dar a infraestrutura, queremos dar a infraestrutura e o apoio que permita que a pessoa de facto se autonomize e no limite diga tenho condições para viver por mim, por nós, e estou integrado e não preciso dessa ajuda. Mas sabendo à partida que estas duas componentes são essenciais, nos protocolos a estabelecer, por um lado, haverá protocolos para
o edificado, mas também haverá protocolos depois para o funcionamento, diríamos, daquilo que nós tecnicamente chamamos de respostas sociais. É preciso investir também a nível dos apoios no que toca à saúde mental. Sem dúvida, e no âmbito do PRR, o próprio Ministério da Saúde também tem projetos para dinamizar a saúde mental e a saúde mental de intervenção comunitária. Acho que é um passo que há vários anos vinha a ser identificado como necessário e, mais uma vez, com o apoio deste programa de resiliência, isso vai ser implementado e está a ser também trabalhado em coordenação, porque pronto, o que é técnico da saúde será a saúde a fazer, mas as pessoas não têm só uma dimensão de saúde, têm uma dimensão social, têm uma dimensão espiritual, têm uma dimensão socioeconómica, portanto a pessoa é um todo. E é com o foco na pessoa que estamos também a trabalhar, inclusive, e agora se quiser até numa vertente mais alargada, no âmbito da elaboração da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, envolvendo todas as áreas governativas, porque, no fundo, se quisermos, esta plataforma ou a Estratégia Nacional de Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo vai concorrer com outras para combater a pobreza até 2030. Dado a situação que vivemos há ano e meio, já mais que isso, é possível, não sei se já existem números que permitam aferir se houve um aumento daqueles que estão em situação de sem-abrigo, se já é possível ter uma noção? Sim, estatisticamente ainda não. O nosso foco foi efetivamente acorrer às situações, criar as respostas de emergência que foi necessário criar e que foram criadas de forma muito inovadora, criativa, em várias zonas do país. De Espinho, num parque de campismo, a Tavira, recorrendo a habitações provisórias. Portanto, aquilo que quisemos foi como é que respondemos num contexto de pandemia a pessoas em situação de sem-abrigo quando estamos a dizer às outras pessoas que têm que ficar em casa. Este foi a nossa grande pergunta e criativamente encontrar, recorrer a pousadas da juventude, como foi o caso de Lisboa. A maior parte foram infraestruturas desportivas, porque eram espaçosas e tinham infraestrutura de higiene e segurança toda já disponível. Foi necessário adaptar, mas foi sempre num caráter provisório. Portanto, esse foi o nosso foco durante 2020 e, ao mesmo tempo, fazer arrancar respostas mais estruturais que permitiram protocolar mais de 400 vagas em modelos de Housing First, portanto, habitação mais individualizada ou habitação partilhada e que já estão em execução. E queremos reforçar este ano. O levantamento desses dados foi feito, mas diríamos que, tendo que pôr o foco, escolhemos primeiro correr às pessoas. Está praticamente fechado, mas quantitativamente ainda não é possível dar com segurança a tendência foi esta ou a tendência foi aquela, é muito prematuro. Mas em breve vamos ter essa informação. Exato. No entanto, parecem existir ingredientes necessários, ou normalmente aqueles que estão associados ao aumento destas pessoas em situação de sem-abrigo, de vulnerabilidade social, a questão do desemprego, a questão do final das moratórias, do pagamento de rendas, e isso pode resultar num aumento de pessoas na rua? De facto, são fatores de risco e, por isso, julgo que o Governo tem tomado as medidas em função do contexto, em função do momento, tem tomado as medidas adequadas que têm prevenido isso. Nós vemos que, infelizmente, houve pessoas que ficaram desempregadas, mas felizmente o desemprego não foi e não tem tido o impacto que poderia ter se não houvesse os programas de apoio, as medidas de apoio às empresas. A questão das moratórias é a mesma coisa, mas, portanto, o Governo tem tomado, e agora foi prolongado outra vez, por exemplo, a proibição de supressão dos serviços básicos por mais alguns meses. Um programa muito importante, por exemplo, de reforço da contratação para o setor social, que foi o Marés, foi prorrogado até ao final do ano, e isso tem sido muito bom para as organizações, porque têm conseguido manter a sua estrutura de recursos humanos, mas tem sido também a oportunidade de muitas pessoas, algumas até mudarem de atividade, pelo menos temporariamente. Isso tem-nos permitido também manter as equipas locais a prestar todos estes apoios. E eu estou em crer que esta vai ser a estratégia a seguir. Agora, como é óbvio, todos estamos dependentes de um contexto macroeconómico, macropolítico, que não é só a nossa realidade. Mas estou em crer
que, apesar de tudo, as respostas que temos conseguido dar estão, diria, no bom caminho, mas ainda com um caminho ainda longo para percorrer. Nestes últimos dias temos visto os portugueses em grandes filas no processo de vacinação. Como é que foi este processo de vacinação na comunidade de sem-abrigo? Olha, eu diria que muito tranquilo. Foi uma estratégia feita à medida, em conjunto com a Task Force e com as autoridades regionais de saúde, com as ARS, e praticamente está concluído. Portanto, aquilo que tivemos que fazer foi, com a estratégia nacional, dar as características específicas desta população, por exemplo, a dificuldade, se calhar, de acorrerem a um pavilhão ou de estarem numa fila normal, e isso foi, nós fizemos o levantamento local, as nossas equipas participaram, perguntaram pessoa a pessoa quem é que queria ser vacinado, e, portanto, isso foi respeitado. Esses dados foram transmitidos à Task Force e depois, em cada região e em cada local, em cada concelho, foi adequada a estratégia. Em alguns sítios foi mesmo sítios específicos para a vacinação de alguns grupos, noutros foram os grupos que foram encaminhados para locais que as autoridades de saúde nos indicaram. Mas está praticamente concluído, inclusive já conseguimos incluir pessoas que, por exemplo, numa primeira fase não aceitaram a vacinação e depois convenceram-se e a aceitaram. Mas a grande maioria das pessoas que aceitaram está, se não com a vacinação completa, pelo menos com a primeira dose já tomada. Voltando a esta questão da plataforma, obviamente estão criadas as condições para se avançar numa dimensão de escala alargada para tentar resolver e superar este problema, agindo com a força que os Estados têm e a sua assertividade. É um envolvimento, digamos, profissional, digamos, neste combate a esta situação de fragilidade social. No entanto, continua a fazer sentido todas as instituições de solidariedade que recorrem muito ao voluntariado, à proximidade, que vão diariamente ao encontro destas pessoas. Completamente. Eu acho que uma coisa não substitui a outra, até porque, como eu disse há pouco, a pessoa é um todo. E há claramente aqui uma dimensão de solidariedade que é fundamental e a relação de proximidade é um fator crítico do sucesso desta intervenção. Estas pessoas muitas vezes precisam de reganhar a confiança e precisam de reativar os laços sociais. E isso não é exclusivo do voluntário, como também não é só exclusivo da dimensão técnica ou profissional. O que eu acho que todos temos que nos focar é não ficar numa dimensão assistencialista e permitir que a pessoa fique naquela situação, mas ter sempre como objetivo, ainda que comecemos numa dimensão assistencial, e estou a fazer a diferença, que é, eu posso ter que intervir primeiro para suprir as necessidades básicas, mas eu tenho que ter sempre como objetivo tirar a pessoa daquela condição. Quando viver na rua ou viver dependente de outrem em termos de habitação não é uma situação digna. Não é efetivar um direito que nós temos na Constituição e não é realizar a dignidade da pessoa humana. Portanto, nós temos que, em conjunto, voluntários, organizações do setor social e profissionais, olhar para a pessoa e ver esta pessoa está neste ponto e qual é o ponto, com as suas capacidades, com as suas potencialidades, o que é que temos que ativar para a fazer sair desta situação. Sempre com ela. Agora, nem deixar que ficar naquela condição, nem achar que só tecnicamente é que se vai resolver. Porque a pessoa não é só técnica, a pessoa não é só profissional, a pessoa tem múltiplas dimensões. Agora, eu penso que o segredo é o foco de todos, profissionais, voluntários, de mais comunidade, é a pessoa. E a partir daí, ter como objetivo comum, dizer, este cidadão, esta pessoa, tem todo o direito de viver dignamente e em plenitude. A nossa responsabilidade é que condições é que podemos ajudar a criar para isso. Ainda há, por vezes, uma certa mentalidade que olha para esta população, para estas pessoas, como que pessoas que se acomodaram à sua situação e que, de alguma forma, se sentem bem nesta circunstância, uma vez que vão sendo apoiadas, vão tendo aquilo que é essencial para a sua sobrevivência imediata. Pela experiência que têm, são muitos anos ligados também à comunidade Vida e Paz, muito contacto face a face com estas pessoas. Não partilha desta opinião? De todo. Cada vez mais reforço a convicção que ninguém está nesta condição porque quer ou porque o faz feliz. No limite, ninguém é feliz nesta condição. Por muito que a pessoa possa estar resignada
é diferente, ou no limite acomodada, é diferente de estar ali por opção, porque aquilo o faz feliz. Ninguém é feliz a viver nesta condição. Nunca encontrei ninguém, até hoje, que fosse feliz. Encontro pessoas com muitas frustrações acumuladas, muitas tentativas falhadas, e eu acho que nós não podemos cair nunca na tentação de ter uma abordagem na perspectiva de que ele é que é o culpado. Eu diria que, no limite, uma pessoa que está nesta situação é uma responsabilidade social. E, portanto, se calhar cada um de nós tem que perguntar qual é a minha cota-parte de responsabilidade nesta situação. Mas uma situação destas é uma falha social, não é uma falha, não é culpa daquela pessoa. E, portanto, não encontrei ninguém. E, portanto, encontro pessoas que, quando lhes são dadas as condições, quando nós, de facto, abrimos outras janelas, às vezes nem acreditam. Vou dar um exemplo muito prático. Há organizações que estão a abrir habitação, seja em Housing First, habitação partilhada, ainda não há muitos meses nos aconteceu isto no Algarve, e os técnicos diziam-nos que a primeira pergunta que algumas pessoas faziam quando olhavam para o seu quarto é: mas isto é mesmo para mim? As pessoas já não acreditam. Portanto, agora, quando nós, de facto, conseguimos promover condições dignas, pelo menos provocamos esse espanto na pessoa. E a partir daí, se calhar está uma janela de oportunidade aberta para se trabalhar as outras dimensões. Portanto, eu acho que o segredo é onde é que eu consigo fazer, pelo menos pôr a pessoa a pensar que é possível viver de outra forma. Fácil não é. Rápido, infelizmente, também não. Mas isto requer resiliência, requer persistência. Mas eu ainda não vi ninguém feliz nesta condição. Vejo pessoas a encontrar esse e a voltar a acreditar que é possível ser feliz, ainda que seja difícil, pondo noutro rumo. O nosso, diria, ponto, a nossa responsabilidade é como é que nós criativamente, voluntários, volto a dizer, profissionais, governo, instituições locais, todos, com o olhar naquela pessoa, na sua dignidade, o que é que conseguimos destapar para que, de facto, ela volte a acreditar. Porque quando cada um de nós acredita, a situação muda. Muito bem, Henrique Joaquim, muito obrigado por esta partilha hoje aqui no programa Eclésia, e continuamos certamente a acompanhar este trabalho que está a ser desenvolvido no terreno. A terminar, fica ainda a sugestão para que, mais logo, sintonize a Antena 1 e acompanhe a edição rádio do programa Eclésia a partir das 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.